terça-feira, dia 31 de outubro. Vamos refletir juntos o Evangelho de Jesus para esse dia, que se encontra em São Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21, e diz assim: Naquele tempo Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, na parábola em que Jesus conta, que São Lucas nos narra, Jesus propõe 2 imagens para compreendermos o reino de Deus. O reino de Deus significa a sua presença nesse mundo, o modo como Deus governa as coisas. Reino de Deus é o modo como a gente tem que entender os princípios de Deus em tudo aquilo que acontece nessa terra. O reino de Deus é onde nós devemos entrar. Ainda nessa vida, ainda nessa existência, nós podemos entrar dentro do reino de Deus, que é um reino invisível. A gente não vai encontrar o reino de Deus num mapa, num lugar. O reino de Deus é um modo de se viver e um modo de se entregar a Deus e deixar Deus acontecer em nós, mas também nas nossas relações, nas nossas comunidades, na nossa sociedade. E aí então Jesus coloca para nós 2 imagens. A primeira é que o reino de Deus é como a sementinha de mostarda, a menor das sementes, que um homem lança no seu jardim. Mas essa semente tão pequenininha, quando cresce, se torna, disse Jesus, uma grande árvore para que as aves do céu façam ninhos nos seus ramos. Nós, cristãos, somos essa árvore, somos esse grão de mostarda, somos a minoria. Ainda que talvez no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas se declarem cristãs e cristãs católicas, mas nós sabemos que na prática o cristianismo e o catolicismo hoje é, como sempre foi, uma sementinha pequena. Nós não somos a maioria. Mas, se a gente olha para as nossas vidas, para as nossas famílias, somos nós, essa minoria, como uma sementinha de mostarda. Somos nós e essa fé, às vezes, tão desconsiderada e, quem sabe, até ridicularizada pelo mundo de hoje. Somos nós que nos tornamos o refúgio de tantas aves que andam aí batendo as asinhas pelo céu. Não é assim nas nossas famílias? Às vezes é aquela vovó, às vezes é aquela mãe, aquela esposa que sozinha vai à igreja, reza o seu terço, enquanto todo mundo quer festa, acha exagero, beatice, mas quando a coisa aperta, vai todo mundo na avó, vai todo mundo na mãe, pedir oração, pedir conselho. Quantos são os cristãos que nas suas famílias, sozinhos, têm sustentado uma casa inteira com a sua fé, com a sua oração, com a sua serenidade, com o seu bom senso? Esses somos nós, meus irmãos. Nós somos chamados a permitir que essa fé, pequena, minoria, cresça a ponto da gente ser árvore para aqueles que andam aí pelo céu da vida, mas de vez em quando precisam fazer o seu ninho. A segunda imagem que Jesus usou, que vai bem ao encontro dessa, no mesmo sentido, é a imagem do fermento, que uma mulher pega e mistura nas suas 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. O cristianismo, o catolicismo sempre foi isso no mundo, sempre foi uma porção de fermento que fermentou tudo. Se nós olharmos para o nosso mundo, quantas pessoas são beneficiadas da nossa fé, mesmo sem professá-la ou sem vivê-la do modo correto? Porque a igreja fermentou o mundo com a sua doutrina, com a sua verdade, com o seu bom senso. E assim somos nós também convidados a vivermos hoje e entender que nós somos fermento e que nós vamos fermentando tudo, a cultura, as relações, mas sobretudo permitirmos então que Jesus Palavra, o Jesus Evangelho e o Jesus Eucaristia seja na nossa vida essa semente de mostarda e essa porção de fermento, que o Evangelho possa nos fermentar por inteiro, nossa mente, o nosso coração, nossas vontades, nossos sonhos, ambições, nossas dores, que em tudo nós estejamos fermentados pelo Espírito Santo, pela verdade do Evangelho de Jesus. E assim nós vamos ter a vida e a salvação que Ele nos prometeu. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.